marchando na fé mais fortalecida, porque temos sempre, com as respostas que a doutrina nos traz, a certeza de que as mãos divinas conduz tudo e a todos. Que seja uma noite muito proveitosa. E para iniciarmos os nossos pensamentos ligados ao Mestre Jesus, vamos nos envolver em oração, e para isso eu convido a nossa companheira Ana Paula para nos conduzir em prece. Pai de infinita misericórdia, espiritualidade amiga, espiritualidade maior, rogamos a Ti, Senhor, que acerene os nossos corações, que tranquilize os nossos pensamentos e que nos permita, Pai, absorver todo o conhecimento desta noite, para que possamos colocá-los em prática em nossas vidas. Abençoe esta nossa casa, que tão bondosamente nos acolhe e nos revigora. Abençoe a nossa família, abençoe o nosso trabalho, cuide, ó Pai, dos nossos filhos e permita, Senhor, que possamos sempre encontrar no Evangelho a motivação que precisamos para continuar a nossa vida. Que saibamos, ó Pai, reconhecer no nosso irmão um companheiro de jornada e que possamos dar amor a ele para que juntos consigamos nos aproximar cada vez mais de Ti. Perdoa-nos, Senhor, por nos afastarmos dos Seus ensinamentos, por pensarmos negativamente. E ajude-nos, ó Pai, a sempre encher o nosso coração de amor e perseverança. Que nesta noite a espiritualidade amiga possa bondosamente e carinhosamente envolver o nosso palestrante e a todos nós, para que juntos ouçamos os Seus ensinamentos, Senhor, que tanto faz, que tanto nos espelha, para que possamos crescer dia a dia. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E para a nossa noite de hoje, com muita alegria, da cidade de Votuporanga, do Centro Espírita Emmanuel, nós temos a grata satisfação de receber o companheiro Rodrigo José Ferreira. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação estar junto dos senhores. Peço-lhes que vibrem por mim. É sempre um desafio falar em nome de Jesus. É uma responsabilidade. É algo que está muito distante do nosso íntimo. Não obstante, nós estarmos engajados nos trabalhos assistenciais, no esforço cotidiano de melhoria, e a nossa mente sempre nos lembrar qual o caminho, qual a meta, qual o projeto, quais são as nossas responsabilidades que se repetem dentro da consciência, dizendo para onde seguir. Diante do bolo iluminado, abraças feliz os entes amados que chegaram de longe,
ouves a música festiva que passa de leve por moldura de harmonia as telas da natureza. Entretanto, quando penetrares o templo da oração, reverenciando o mestre que dizes amar, mentaliza o estábulo pobre. Ignoramos de que estrela estaria chegando o sublime renovador, mas todos sabemos em que ponto da terra iniciou ele o apostolado divino. Recorda as mãos fatigadas dos tratadores de animais, os dedos calosos dos homens do campo, o carinho das mulheres simples que lhe ofertaram as primeiras gotas do próprio leite, e o sorriso ingênuo dos meninos descalços que lhe receberam do olhar a primeira nota de esperança. Lembra-te do Senhor renunciando aos caminhos constelados de luz, para colher-se junto dos corações humildes que o esperavam dentro da noite, e desce também da própria alegria para ajudar no vale dos que padecem. Contemplarás de alma surpresa a fila dos que se arrastam, de olhos enceguecidos pela garoa das lágrimas, ladeando velhinhos que tossem ao desabrigo, a doentes e mutilados que suspiram pelo lençol de refúgio da terra seca. Surgem mães infelizes que te mostram filhinhos nus e crianças desajustadas, para quem o pão farto nunca chegou. Trabalhadores cansados falam de abandono, e jovens subnutridos se referem ao consolo da morte. Divide, porém, com ele o tesouro de teu conforto e de tua fé, e nos recintos de palha e sombra que acolhes, encontrarás o Cristo transfigurando-te a vida, ao mesmo tempo que dos escaninhos da própria mente escutarás o cântico do Natal, como que repetido na pauta dos astros: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. De Meimei, esta poesia maravilhosa, para que nós pudéssemos ouvi-la e meditá-la quanto ao Natal. Não obstante o tema, a felicidade não é deste mundo, item 20 do capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Queridos irmãos, quantos são os aflitos? Nós somos os aflitos, nós somos os sobrecarregados. Nós nos lembramos de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, vinde a mim todos vós, que andais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas tristes, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. É o nosso Jesus, é o nosso Mestre Jesus, do qual agora começa a ser lembrado com um pouco mais de relevância, com um pouco mais de seriedade, de atenção. Este Jesus que, nas explicações do Evangelho segundo o Espiritismo, em Cristo, nos fala que Ele não veio destruir nada. Esse Mestre Jesus que veio desenvolver, fazer cumprir, dar o verdadeiro sentido, fazer com que nós, no momento certo, pudéssemos receber a adaptação dessas informações, do nosso nível evolutivo em que nós nos encontrávamos. Esse Jesus que não é um moralista simples, que a sua autoridade advém e provém de algo além, da sua missão divina e também da sua natureza especial. Muitos se confundem quando buscam esse Jesus maravilhoso, esse Jesus de Nazaré, achando que ele veio diferente de nós, que ele veio com prerrogativas
que esse Jesus chegou num corpo diferenciado, há tantas teses, tantas teorias, explicando de uma maneira tão infeliz, tão precipitada, iludindo aos outros. Nós não conseguimos o que Jesus conseguiu. Nós jamais conseguiremos, porque Ele é diferente. A esfera em que Jesus se encontra, nós não sabemos realmente, como disse a lição, a poesia, mas nós sabemos que o caminho dele é igual ao nosso. Ele escolheu a ascensão retilínea, ele escolheu amar, ele escolheu fazer o bem. Ele veio dizer, justamente como o tema da lição nos diz, que o mundo dele não é aqui, a felicidade não é deste mundo, e nós, nas nossas súplicas, no nosso desespero, nas nossas decepções, nas nossas exigências, no nosso querer excessivo, eu quero, é só assim, é desse jeito, nós impomos, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, sendo que o tempo certo Deus conhece para cada indivíduo, para cada criatura, dentro do seu grau evolutivo, do seu diapasão. Queridos irmãos, nós lembramos então desse Jesus misericordioso, que ao contrário de muitos, é o conquistador verdadeiro, é o conquistador que fica para a eternidade, é o conquistador que vem dizer, olha, precisa melhorar dentro da nossa consciência, precisa reajustar. Como Emmanuel nos diz, e vamos procurar essa frase de Emmanuel, que só ante as lições cristãs do Evangelho que nós conseguimos reajustar o caminho, que nós conseguimos purificar o coração, que nós conseguimos trabalhar a mente. Mas se nós não estivermos próximos desse Jesus, sentindo as vibrações dele, mas de que forma? Buscando o outro. Qual é o desafio? O desafio é a caridade e a beneficência. A beneficência dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, a alegria do coração, que o remédio da alma, o contentamento, como diz também a caridade, que a beneficência e a caridade, nós estamos na mesma natureza. Nós conheceremos se nós estivermos próximos desse Cristo, próximo desta busca. Quando nós nos afastamos, como diz ali no livro dos Espíritos, o que é o bem e o que é o mal, quando nós afastamos, nós vamos sofrer. Mas não é o propósito, nós viemos aqui para sofrer. Nós temos algo a pagar, a quitar, dívidas pendentes, mas nós podemos ser felizes próximo do Cristo. É isso que ele está dizendo, a beneficência, a caridade. Se nós soubermos lidar com ela, nós poderemos, não obstante o mundo de agora, não ser o mundo ideal, não ser o mundo que nós almejamos, o mundo que nós gostaríamos que fosse, cheio de tragédias, cheio de contrastes, de antagonismos, cheio de pessoas perversas, cruéis, mas também existem espíritos nobres, que se esmeram, que lutam, que pensam no outro, que pensam na família, que estão ali entregando, pensando na fome alheia, no frio alheio, que está pensando na moradia, está pensando em conceder condições melhores para o outro. É o Cristo que se manifesta através dessas pessoas, e nós muitas das vezes, inúmeras vezes, confundimos pensando que são aqueles que estão muitas das vezes nas togas, que estão envergados em túnicas brilhantes. Pelo contrário, meus irmãos, pode até ser encontrado, mas raramente nós os encontramos numa posição de distinção, numa posição aonde eles têm toda uma pompa, onde eles estão aí, digamos, na mídia, onde eles estão aí reverberando no mundo cotidiano. A maioria deles são anônimos, mas são conhecidos por Jesus. Jesus os conhece, Jesus sabe do esforço que cada um deles trazem, e no sentido daquilo que eles fazem para melhorar a vida interior, a vida íntima e também o seu entorno, a vida da sua família, da sua comunidade.
E nós, muitas das vezes, vemos aqueles que estão, às vezes, maltrapilhos, aqueles que muitas vezes estão vestidos de uma maneira demodê, ou talvez fora de moda, e nós julgamos, olha, não tem projeção social, o que pode oferecer um indivíduo deste, uma vizinha dessa, uma pessoa assim, fala às vezes, é iletrado, fala de maneira equivocada, às vezes, mas e o coração? E o coração, nós vamos lembrando novamente, voltando à questão, que nem tudo o que é admirável é divino, nem tudo que é agradável é útil, nem tudo que é grande é santo, nem tudo que é belo é respeitável. Nós vamos lembrando de tudo isso, nós nos confundimos. A questão não é saber, a questão não é deter as coisas transitórias. A questão é reformar-se cada indivíduo, melhorando, ajustando, fazendo bem, curando feridas, indo ao encontro das chagas. E olha, queridos irmãos, não precisa ir muito longe. Às vezes as chagas estão dentro dos nossos próprios lares, estão com as pessoas que nos desafiam, estão ali no nosso meio, em que nós damos tanta atenção às vezes, alguns de nós, para aqueles que nós encontramos ali. Olha, em nome do Cristo eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou engajado nisso, eu estou numa campanha tal, eu participo disso, eu sou ativo, mas dentro do lar é ativo, dentro do seu trabalho é ativo, dentro do trânsito, ali na esfera do trânsito, nos domínios da via pública, é um cristão, porque o cristão, este cristão verdadeiro, ele resiste ao mal em todas as circunstâncias, onde ele estiver, ele resiste ao mal. É Emmanuel nos dizendo isso, que ele não se entrega. Então, a vida pede mais compreensão do que propriamente conhecimento. E a compreensão é o conhecimento iluminado pelo amor. O que adianta muitas das vezes deter alguns bens, patrimônios, um conhecimento alargado, alguém que é muito eloquente, alguém que é muito influente, mas nada faz, além daquilo que é o seu próprio, da sua própria sombra, do alcance da sua própria sombra, nada faz. O que adianta? Aonde está Jesus? Jesus está distante dele. Porque um pouco mais com Jesus e um pouco menos conosco mesmo, com os nossos pontos de vista distorcidos, com a nossa ideia restrita, acanhada, mesquinha, cheia de preconceitos. Jesus, quem era Jesus? Jesus era aquele que se banqueteava juntamente, da maneira correta de se dizer banqueteava, com os publicanos, com as pessoas de má vida, né? Com as mulheres que eram consideradas adúlteras, aqueles cegos, paralíticos, aqueles todos irmãos doentes, enfermos da alma, não somente do corpo, mas da alma, e Jesus estava junto com eles, estava junto deles. Então ele é um Jesus de inclusão, ele não é um Jesus que diz: vamos condenar os homoafetivos, vamos com misoginia, vamos contra a mulher, o homem que tem poder, o homem que... Não, é um Jesus que fez com que nós conhecêssemos o poder da mulher dentro do lar, dentro das lides reencarnatórias, nas experiências, quanto ela é importante para junto de nós, fazermos com que nós cresçamos conjuntamente, mas não atrás, no máximo do lado, quando não, muitas das vezes até na frente, à frente, me perdoe a palavra, muitas vezes até à frente, mostrando como se propaga o amor. Nós vamos nos lembrando desse Jesus maravilhoso, a nos ensinar, que não adianta só ter, não adianta deter conhecimentos, não adianta ter uma distinção, mas nada fazer pelo próximo. Deixar o próximo, muitas vezes, que está ali, no seu caminho, no desafio da sua vida, que está ali, caído. E tem muito de nós que não nos apercebemos de que, às vezes, é um animalzinho que precisa de ajuda, é a natureza que nos pede ajuda, está ali, deixa que o outro faça,
Vamos deixando. E nós nos lembramos de Marcos. Jesus, Marcos capítulo 8, versículo 3. Ajuda-o, vou falar com as minhas palavras para não ficar uma coisa muito engessada. Ajuda-o, porque se ele for para casa, ele desfalecerá no caminho. Então ajuda-o. Então bate na nossa porta muitas das vezes e nós deixamos. Não, o outro vizinho vai ajudar, o outro que vai encontrar, o outro. Será que haverá tempo hábil suficiente para matar a sede, para matar a fome, para matar o frio, para colher, para dar um direcionamento adequado, para dar o silêncio adequado que aquele indivíduo, aquela pessoa precisa? Então nós, meus irmãos, quando nós pensamos agora no Natal, quando nós pensamos nessa realidade de Natal, dias natalinos, nós temos que colocar a nossa consciência, né? Qual o tipo perfeito que 625 que colocou, né? Que Jesus, que Deus ofereceu para que nós crescêssemos, ou seja, está no livro dos Espíritos, vede Jesus, né? Jesus animado pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Divino, pelo Espírito Divino, é Ele. Pensa nele. Mas nós vamos também buscar 919, conhece-te a ti mesmo. Como que eu saberei se eu estou numa conduta ilibada, numa conduta honesta e edificante, se eu muitas das vezes, em muitas ocasiões, deixo a desejar? Não olho para mim mesmo, eu faço aferição e apreciação dos outros, eu avalio os outros, o comportamento dos outros, mas será que eu estou realmente a contento? Será que eu estou sendo útil para a sociedade? Será que eu estou sendo útil para a vida? Será que eu estou sendo útil para o mundo? Será que se eu desencarnasse hoje, alguém lembraria de mim? Será que um animalzinho sentiria falta de mim? Alguém da casa em que eu frequento, da minha casa religiosa? Será que a minha família, os amigos do trabalho, as pessoas que eu convivo, aqueles que eu encontro, que eu não tenho nenhum estreitamento de laço, mas eu dou um bom dia, eu dou uma boa tarde, e é muito importante fazê-lo, desde que seja com o coração, será que essas pessoas pensariam, onde anda o fulano, o ciclano, o bertano? Será? Ou nós passaríamos despercebido como alguém que é eliminado simplesmente e ninguém mais comenta? Não há uma prece, não há um sentimento nobre, não é nada que vincule a nós, da qual André Luiz também nos explicou tantas vezes, em que, olha, uma coisa banalzinha que eu faço, alguma coisa ali tão aparentemente medíocre, desprovida muitas vezes de uma publicidade, em que é só eu e a pessoa, ou eu dentro de um contexto muito pequenino, muito singelo, mas a espiritualidade está acompanhando, ela está identificando o meu exercício, o meu ensaio no bem, a minha tentativa para reprimir o que é ruim, para reprimir o que é vício, para reprimir o que é deplorável, para fazer o bem e consolar e sanar o mal e fazer com que a vida seja mais alegre, mais humilde, mais simples. Queridos irmãos, é através das coisas simples da vida que nós encontramos a finalidade edificante. Nós muitas das vezes, em inúmeras oportunidades, pensamos, o que eu poderia fazer para alguém? O que eu poderia fazer para deixar um dia de alguém melhor? Ou ser útil, fazer algum investimento numa área determinada. E nós complicamos muito. Está muito alto, queridos irmãos? Não? Eu tenho mania de falar um pouco alto, por isso estou deixando um pouco longe. Se tiver, eu aproximo mais, tá bom? Então, nós queremos complicar, sentir uma prece bem sentida, um exercício de carinho, um olhar, uma atenção, o calor humano, é ouvir, é falar do jeito que a gente pode. Jesus espera que a gente faça o socorro da maneira que nós pudermos fazer. Então nós que complicamos, nós que colocamos, e nós nos lembramos então de Emmanuel a nos dizer: alça a tua flama de confiança e prossegue caminhando. Cada golpe desferido na alma é renovação que nos aparece. Cada espinho que se nos enterra na carne dos sonhos é flor de verdade
a nos enriquecer o futuro, e cada lágrima vertida faz com que nós ampliemos a visão. Queridos irmãos, quer dizer então que o sofrimento, a aflição, a dor, o desespero, a contrariedade, o obstáculo trazem uma finalidade útil para nós, algo que seja como uma plástica para a alma? Será? Sim, dependendo de como nós reagimos, dependendo de como nós encaramos o problema, como nós aceitamos as situações. Porque será que uma coisa banal, mas que nos perturba, acontece conosco? Será que eu acaso? Será que Jesus, porque tem muitos espíritas, eu quero até aproveitar essa oportunidade, que já falam assim, olha, por questões, a espiritualidade, ela não intervém nas situações. Tudo bem, ela não intervém, vai do esforço de cada indivíduo para mostrar a sua luta, a sua perseverança, o seu exercício, o seu ensaio no bem. Mas a espiritualidade está acompanhando, e está acompanhando. E ela está vendo o que nós podemos fazer. Tem muitos que acreditam que a espiritualidade é uma coisa simples, ali da maneira que você vai responder para a sua mãe, para o seu pai, para um ciclano, para alguém, para o bertano, que não tem nada, é uma coisa, é simples. Não, isso ressoa no plano espiritual, pensamento e vida. Qualquer atitude nossa, no pensar, no falar, no agir, ela repercute no plano espiritual. Ela influencia de maneira negativa ou positiva. Então as mínimas coisas, elas têm o seu poder. Então nós precisamos estar atento quanto a isso. Outra coisa interessante que a gente deixa passar, queridos irmãos, para que animosidade? Para que o caminho difícil? Para que? Para que as dissidências escandalosas? Para que os conflitos estéreis? Para que as acusações indébitas? Para aqueles que velam por nós ou para aqueles que estão em contato conosco? Para que críticas exacerbadas? Para que tudo isso? Por que não procurar um meio termo? Por que não pensar que aquele que aparentemente está perdendo hoje pode estar ganhando? Na verdade, ele está ganhando. Ele aparentemente está preterido, ele aparentemente está humilhado, ele aparentemente teve o seu desprestígio, ele aparentemente teve uma perda financeira, ou teve um dano específico moral, alguma coisa. Será que não, como os evangélicos, eu vou usar esse termo, não obstante nós termos outros termos mais adequados, mas é um termo que resume muito bem. Será que não foi um livramento? Será que não tem um merecimento nosso em relação a isso? Será que às vezes alguém que nos traiu, alguém que causou algum tipo de mal-estar, que causou danos para a nossa vida, será que não nos trouxe talvez uma nova oportunidade através dessa espiritualidade que nos acompanha, de nós recomeçarmos de maneira diferente, de nós investirmos para o bem, de nós procurarmos sermos melhores, agirmos melhores e progredirmos em vários sentidos, até mesmo materialmente, quem sabe? Porque tem pessoas que nos puxam para baixo, tem pessoas que nos aprisionam, tem pessoas que apagam a nossa pequena luz, porque a nossa luz é de aluguel, o nosso brilho é de aluguel, nós não temos luz própria, não obstante o grau evolutivo de cada um de nós, indivíduos, particulares, indivíduos específicos, mas, comparando-se com aqueles que são os espíritos de Escol, aqueles que nós conhecemos, Madre Teresa de Calcutá, que nós conhecemos Chico Xavier, Bezerra de Menezes, tantos outros, Caibar Schuster, tantos irmãos que trabalharam, Bezerra de Menezes, trabalharam e se entregaram, renunciaram a si próprio. Então, o que eu acredito dentro da doutrina espírita? Que esse Jesus veio trazer a espada do conhecimento, como diz a liçãozinha lá, a espada simbólica, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, veio trazer a espada do conhecimento, para nós nos conhecermos, os meios de nós nos ligarmos
a Deus. Os meios de conhecer os sinais, são estes sinais, são essas características, são as pistas que ele veio nos trazer. Olha, presta atenção, não é tanto assim, é mais isto. É menos com a multidão, é menos com o mundo, no sentido de críticas, no sentido de lutas pessoais, porque as lutas pessoais, quando Emmanuel nos fala que elas estiolam as melhores esperanças, as lutas pessoais. Então nós muitas das vezes perdemos energia, estou cansado, estou estressado, não estou bem, estou infeliz. Será que o que você deixou para trás, o que nós deixamos para trás, não foi um rastro às vezes de, nossa, que indivíduo desagradável, que pessoa cansativa, que pessoa complicada, nossa, eu queria tanto poder, mas a pessoa, será que não? Que não está vibrando contra nós? São situações em que nós muitas das vezes não paramos para pensar, e há um desgaste de energia, um desfalque, pessoas vibrando contra nós, na contrariedade. Queridos irmãos, nós nos lembramos então que este mundo, que a felicidade não é deste mundo, da qual Jesus fala, teria atitudes nobres, como a de nossa irmã Célia, o irmão Marinho, para quem leu 50 anos depois, né? Que ela diz para Epifânio, num rasgo de humildade, que ela diz assim, que Jesus não quer a morte do pecador. Ou seja, coloquemos pecador, indivíduo, e toda uma situação que nos perturba. Ele não quer que eu pague o mal com o mal. E eu peço novamente ajuda para Emmanuel no sentido de recorrer às questões. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades, contra os principados, contra a legião dos males dentro dos lugares santos. É essa a nossa luta. A nossa luta não é da carne, não é através de campos sanguinolentos, através de nós batermos, humilharmos, para nos sentirmos melhores, e nós sabemos que nós não sentimos melhores, mesmo estando com a razão. E nós lembramos daquela situação maravilhosa de Chico Xavier, em que ele, uma historinha rápida que nós vamos falar, que diz o seguinte: a senhora vai até a casa de Chico Xavier, não encontra-o, vai para o seu trabalho, não encontra, alguém diz, olha, ele está na casa dele, ela fica nesse vai e vem, e aí o que acontece? Ela fica irritadiça, ela está espavorida, e ela aguarda o Chico Xavier. Quando ela encontra o Chico Xavier, estou contando isso, meus queridos irmãos, né, de uma maneira muito rápida, muito simplificada, para que nós aproveitemos os conteúdos, que eu tenho algumas coisas mais para finalizar. Quando ela encontra Chico Xavier, ela esbofeteia Chico Xavier na face, e o Chico fica ruborizado, aquela situação desagradável, e aí ela fala, olha, você vai dar, depois de dizer impropérios para ele, palavras grosseiras, palavras tristes, fala, você vai dar passa em mim agora, vamos lá, seu vagabundo, coisa desses gêneros, né? Onde já se viu, imagina Chico Xavier, como se diz, um ocioso, né? Um vagal, você imagina Chico Xavier, e ela disse coisas desse calão, queridos irmãos, e aí Emmanuel aparece para Chico e fala, Chico, atende a nossa irmã, mas Chico, como que eu posso dar passe? Olha o estado em que eu me encontro, eu estou realmente fora de mim, eu não tenho, mas Chico, você precisa fazer, essa irmã precisa muito, se você não atender, ela pode cometer uma loucura, atenda essa irmã. E aí ele buscou as forças, e foi e deu passe na mulher. Depois ele, da maneira mais singela, mais humilde, que aquilo que nós procuramos encontrar dentro de nós mesmos, e de simplicidade, de humildade, nós às vezes nos perdemos, que essa humildade que nos reconecta uns aos outros, a simplicidade dessas coisas simples que Emmanuel fala, que eu falei, né? Aí ele fala, olha, minha irmã, você me desculpa, eu tenho trabalhado muito, e você não pude te atender. Ele invoca para si próprio, ele arroga para si próprio a culpabilidade daquilo. Olha a grandeza. E a mulher, sentindo as vibrações espirituais que transcendiam muito além daquilo que nós somos capazes de aferir e pensar,
e constatar. Ela começa a chorar, abraça ele, tal. Aí depois, resumindo a história, Chico Xavier, ele se refere a Emmanuel, olha, Emmanuel, mas eu estava com a razão. O que ele diz? É uma coisa muito interessante. Olha, ele fala assim, você poderia até estar com a razão, mas ela estava com a necessidade. E nós também vamos lembrar de Kardec, que Kardec disse, de uma maneira muito rápida, para nós endossarmos aquilo que eu falei, se um grupo está, digamos assim, em rixa, em conflito, se ele está, digamos, em animosidade, Kardec disse que ele ficaria do lado daquele que tiver mais caridade. Ele pode, aquele grupo que ele optou, pode até não ter a razão, pode não estar certo naquilo que ele escolheu, mas se ele tiver mais caridade, Kardec diz que ele estará com este grupo, com esta parcela, com este quinhão de indivíduos. Então nós vamos colocando as coisas na mesa e vamos pensando que às vezes não basta o conhecimento, não basta a teoria, não basta saber, é preciso silenciar, é preciso amar, é preciso respeitar, é preciso passar de João, como que eles falam lá, João sem braço, de João sem braço, olha, melhor que a pessoa pense que eu não saiba sobre aquilo, que eu realmente... Então a gente precisa se fazer fraco, como Paulo dizia, eu me fiz fraco para os fracos. É necessário às vezes, mas quando você se faz fraco para os fracos, aparentemente, na terra, para o mundo dos espíritos, você está recebendo um impulso espiritual. Estão reconhecendo em ti disposição espiritual divina. Germes estão ali eclodindo, mostrando que há amor, que há compreensão, que há paz, que há a doçura, que há afabilidade, que há ternura. Então nós vamos lembrando, e nós vamos lembrando desse Jesus, o que Jesus fala. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados os misericordiosos. Ele fala os brandos e pacíficos. Olha, queridos irmãos, quer dizer, aparentemente parece aqueles que são simples, aqueles que estão perdendo, aqueles que estão no prejuízo, mas Jesus se achega junto desses corações que se apagam, para que o outro possa brilhar, para que alguém possa se sentir importante, mesmo não sendo importante, mas se apaga, se anula. E é nisso que nós vamos finalizar agora, rapidamente, para que nós não estendamos. Vou falar também na lição, A Vida Escreve, do livro, chama Calvário Maternal. Maria Quitéria, ela sofre um acidente. Hilário Silva que nos explica isso pelos bastidores do plano espiritual. Muitas vezes nós achamos que são biografias romanceadas, nós achamos que são ali historietas para nos agradar, olha uma historinha. Não, existe uma confissão espiritual, existem testemunhas espirituais que nos dizem quanto ao sofrimento verdadeiro, aonde existe a humildade daqueles corações que realmente sofrem, mas agradecem a dor, agradecem a Jesus, agradecem a oportunidade de viver, não obstante todas as dificuldades. Maria Quitéria sofre um acidente e vai até a casa de um médico que é conhecido de longa data. Quem os recebe? Ele, o médico, Dr. Lauro, e a esposa, Dona Ninita. Recebem entediados, porque quando eles olham para aquela mulher, a mulher está com a face desfigurada, ela está com o rosto todo marcado, algo caiu, um ácido sulfúrico, a gente falava antigamente vitriolo, ele caiu no rosto, ele deformou, cegou um olho dela e o outro olho está esbugalhado com uma lágrima prestes a cair, mas não chega a cair. Mas sabe aquele olho que fica lacrimejando? Não sei se alguém já viu, pessoas que têm algum probleminha assim, é aquele grau que eles nos relatam nessa história. E ela começa a passar dificuldades, ela enviuvara-se, e aí ela busca auxílio, mas ela vê anúncios que dizem assim: preciso de serviçais,
Quando ela chega até o local, as pessoas se deparam com aquela face de mulher monstruosa, que mais parece um monstro do que uma mulher, e aí eles fecham as portas. Eles dizem que aquela doença é uma doença contagiosa, infecciosa, que ela não pode estar no meio dali. Mas ela ouve e fala: olha, eu posso trabalhar na lavanderia. E muitos assim se espantam e não dão oportunidade. Então ela acorreu-se à casa do Dr. Lauro, que os receberam entediados, vendo aquilo. Nossa, que coisa feia, que coisa absurda. Como muitos de nós, às vezes, reagimos a uma capa, né? Mas que existe ali, às vezes, muita luz, né? De indivíduos que nos veem, às vezes nos assustam, mas existe um coração, existe ali vitórias, existe triunfos significativos. E aí, queridos irmãos, ela diz assim: olha, dona Ninita, olha, doutor Lauro de Melo, eu, na minha situação, estou passando uma miséria absurda. Eu não posso cuidar do meu filho sozinha. Ele e eu estamos em miséria, em penúria. Mas eu tenho uma coisa para lhe oferecer. Eu ofereço o meu filhinho. E ela oferece o filhinho dela como o único bem que ela tem, para poder cuidar daquele filhinho e ela mesma sobreviver. E se eu puder trabalhar como lavadeira na sua casa? E a mulher olha para a criança e talvez por alguma influência espiritual, ela se identifica com a criança, ela tem uma simpatia com a criança, e a criança reage de maneira também muito vigorosa, muito feliz, atenciosa, e ela fala: será meu, desde que seja de papel passado. E pede para que ela retorne, para que eles possam passar no cartório, porque sem uma renúncia completa, ela não aceitaria o menino. Queridos irmãos, passa o tempo é avançando, vai avançando, e aquele menino licurgo, chamado menininho de 5 anos, que ela oferecera, é adotado, é perfilhado pelaquela família, aquele casal. E aí ele vai estudar fora e ela se torna a lavadeira da casa desde o princípio. No entanto, desde o começo, ele demonstra uma aversão por ela. Ele maltrata ela e ele pensa consigo próprio: como os meus pais são capazes de deixar esta mulher no nosso meio, vivendo aqui, e ele só a respeita, entre aspas, porque os pais assim o pediram, para que ele pudesse ter paciência, pudesse respeitá-la, né? Mas ele não compreende por que aquela mulher, daquele jeito, daquele grau, com aquela aparência, no meio tão distinto, e se encontra lá. Queridos irmãos, e esse indivíduo, esse menininho, que na verdade é o seu filho consanguíneo, começa a tratá-la muito mal, cada vez mais. Se ela passa perto do quarto dele, ele bate a porta. Se ele chega na madrugada, ela se antecipa, ela vai lá e leva o leitinho para ele com chocolate. E ele, naquela situação de conhecimento, letrado, alguém que já está prestes a formar, ele vai se formar para médico, já estou antecipando esse fato. E ele então tem conhecimento, mas ela não evoluiu, ela é uma mulher iletrada, ela é uma mulher de poucos recursos. Então quando ela oferece para ele o leitinho, ele olha para ela e fala: você é uma megera excelente. E ela, na humildade, ela agradece, porque ela não entende o que é megera, ela não entende o que é aquele tipo de comportamento, e ela agradece como se ela estivesse ouvindo na própria mente dela: obrigado, mãezinha querida. E nisso ele vai levando, ele diz palavras de baixo calão para ela, ele humilha. Se ela está no tanque a gente fala que é tina naquela época, né? Ela estava na tina, se ele aparece de maneira distraída ali, ele vai até ela, mergulha a cabeça dela na tina e sai sorridente. Se ela olha para ele de uma maneira agradável, admirando, ele xinga ela e diz palavras também assim nesse grau. E assim foi indo, passa mais um tempo, esta criança se torna um médico, esse jovem, me perdoe, se torna um médico, se consorcia com uma moça chamada Rosana, eles vão domiciliar-se na casa do Dr. Lauro. Mas, queridos irmãos, nesse intervalo de tempo acontece uma tragédia. A mulher adoece, a dona Ninita, ela adoece, e toda a família se vê voltada para esses cuidados especiais, para ajudar aquela mulher, que por sinal há uma sentença de morte
né, no sentido, quando a gente fala da medicina, já desenganada, mas estão ali vigílias, dificuldades, e a Maria Quitéria, trabalhando excessivamente, como uma sombra dentro do lar, ela continua. O que acontece depois de dias e dias de tentativas, de investimento, a Dona Ninita desencarna. Dona Ninita desencarna, e aí o marido dela, Dr. Lauro de Melo, vai para o interior, vai se refugiar por alvitre de terceiros, de familiares, enfim. E aí, queridos amigos, começa o martírio dessa nossa irmã. Ela começa a receber mais humilhações, porque tanto Rosana, que é a esposa do filho, quanto o próprio Licurgo, que é o filho de criação, que não sabe, porque ele tinha 4 para 5 aninhos quando foi entregue para a doação. E aí o que acontece? Eles começam a humilhar, eles queimam o sapato dela, falam que aquele sapato não é para ser usado, pegam escondido as roupas mais simples, são roupas batidas, e falam que aquelas roupas deveriam servir para esfregão, elas para limpar o chão. Eles começam a diminuir a quantidade de alimento para ela, e humilhar, e fazer ameaças para que ela saísse daquele lar. Eles queriam ver ela longe, humilhando cada vez, mas ela nunca se encorajara a sair. Apesar de todo o sofrimento, ela tinha um tesouro ali dentro. Para ela era o tesouro, e ela continuava, só que chegou um dia que entre privações e humilhações, ela não levantou da cama. Foi aí que a Nora, né, no caso a Rosana, fala para o seu esposo: olha, é agora o momento específico, vai lá, leva ela para a ala da enfermaria, daqueles que são indigentes, aproveita. E ele o fez de maneira fácil, como diz a lição, muito fácil, e levou. Queridos irmãos, ela encontrava-se num quadro de cirrose e num quadro de insuficiência retrátil, cada vez mais piorando. Passa mais uma época, o Dr. Lauro retorna, passava meses já e o Dr. Lauro retorna. Depois de um chá de confeitos que ele fez uso ali à noite, ele aborda a Nora. E aí, Rosana, cadê a serviçal? Cadê a nossa Maria Quitéria? Aí ela responde de uma maneira meio displicente e diz assim: ora, afinal de contas, Dr. Lauro, um trambolho desse, nós não poderíamos deixar conservá-la dentro do lar. E ele se desespera, ele cerra os senhos, ele fica atônito com aquela situação, mas ele se desespera. E aí ele decide a contar sobre todo aquele enredo, toda aquela história. Ele começa contando para ela e termina contando para o filho. E diz: olha, sabe essa senhora que vocês deixaram lá na enfermaria, assim, essa mulher é a mãe consanguínea de Licurgo. Só que a mãezinha dele, Dona Ninita, não queria expor essa situação. Ela tinha tanto amor, tanto apreço pelo filho, e percebia desde novinho, desde petis, que ele tinha aversão, que ele tinha ojeriza por ela. Então, para não causar talvez um trauma, algo deste grau, ela não quis contar, ela preservou, ela não deu a conhecer quanto à verdade. Mas ela é a mãe, e aí começa expondo também para o filho: sabe, Licurgo, sabe o que aconteceu quando você constava com 4 anos de idade, num determinado momento de inconsciência infantil, você brincando na noite seguinte ao velório do seu pai, que era um mecânico de oficina, mas ele tinha na casa dele um vidro de ácido sulfúrico, que é esse vitríolo que a gente fala. Ele usava para alguns tipos de corrosões que ele precisava às vezes para dentro do seu cotidiano. E ele, então o que acontece? O menininho brincando na noite seguinte ao velório do pai, ele derrama na face da mãe, ele pega, e aí que ele cega o olhinho da mãe e deixa a face desfigurada e um outro olho quase que sem visão, mas com pouca visão. E aí ele fica desesperado, ele começa a entender que aquela mulher que ele menosprezou a vida inteira, a infância inteira, a juventude toda, aquela mulher que lhe servia na mesa as melhores refeições, que antecipava os seus gostos, ela oferecia para ele. Então aí que acontece? Naquela correria toda,
A noite vai adentro e ele pede, junto com o Dr. Lauro, vamos até a enfermaria. Chegam lá na enfermaria, porque duas patentes médicas abrem ordens, não é? Vamos dizer assim? Então eles abriram a enfermaria, chegam lá, o Dr. Lauro vê ela naquela situação, ela está com pouco pulso, ele já diz assim, olha, não tem condições. O quadro dela é um quadro irreversível. E ali ele começa, tanto ele quanto a nora, ajoelha para conversar, e ela não tem forças, ela consegue identificar a voz do filho, mas ela não tem forças para acariciar, mas diz o plano espiritual, através de Hilário Silva, que se ela pudesse, ela levantava a mãozinha para passar nele, mas ela não tinha, mas recobrando um ânimo espiritual, pela força espiritual, a espiritualidade amiga, faz com que ela ganhe algum tipo de vigor. Então ele ouve, mamãe, por que não me falasse tudo quanto a isto? Por que não relatasse para mim quanto a isso? Por que não me contou toda a verdade? E ela ouve ali, fica quietinha em silêncio, aí ele diz, mamãe, minha mãezinha, me perdoa, minha mãezinha. Aí ela, com essa força espiritual, ela ganha um ânimo, e ela, como quem não tivesse, esta é o que da questão, para nós guardarmos essa informação, como quem não tivesse nenhum tipo de dor dentro de si próprio, de raiva, de algo para vingar, como se ele não tivesse culpabilidade alguma, ela diz, Deus te abençoe, meu filho. E aí dá tempo só, queridos irmãos, dela pedir para ele assim, meu filho, me leve para casa. Quando ele abraça ela desencarna. Claro que nós sabemos que o acaso não existe. Para a gente encontrar alguém não é o acaso. Para acontecer desse indivíduo saber da verdade até nessa situação, com certeza, ali era o momento de falar assim, você não merece esta mãe, né? Não mereceu essa mãe. Então, queridos irmãos, qual é a lição desta maravilhosa? Esta mãe, independente daquilo que ela recebeu de migalhas, que ela recebeu de coices, que ela recebeu de lixo espiritual, estigmatizando ela, colocando ali, achincalhando aquela pessoa, ela estava como uma servidora do Cristo. E é isso que Jesus fala, que o meu reino não é deste mundo, o meu reino será destes que vão silenciar, que vão amar sem querer ser amados, daqueles que vão trabalhar para o próximo, que vão consolar, que vão abençoar sobretudo, unge de amor o coração alheio. É isso, e nós nos lembramos pelo Evangelho, sem mais delongas, que eu até estou falando um pouco mais, mas já vou finalizar agora com a poesia. Queridos irmãos, olha, no Evangelho não diz, pobre criatura, és mães, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, tu vais curvada ao peso da própria cruz, humilhar-te para conseguires um pedaço de pão. Inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espere, ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Então, queridos irmãos, a humildade, a benevolência, a caridade, a simplicidade é o passaporte para que nós busquemos encontrar esse Jesus que agora vem natalino, maravilhoso, mas que há de continuar conosco, se nós assim o quisermos, se nós nos esforçarmos para tal. Esse Jesus que conhece tudo, conhece a nossa dor, conhece a nossa derrota, mas conhece também os nossos pequenos triunfos. E nós finalizamos assim: Natal, à beira da estrada, na touceira de capim, Maria Joana cansada, treme e chora, chega ao fim. Tem sede com febre alta, dói-lhe o peito exposto ao vento. 80 anos já somaram seus dias de sofrimento. Os grupos passam cantando, do mais rico ao mais plebeu. Glória, Rosana nas alturas, Jesus nasceu. Ninguém para a fim de vê-la, todos anseiam chegar, quanto mais cedo possível, à mesa do pobre lar. A pobrezinha relembra a época da saúde, as alegrias do campo, os sonhos da juventude. Viúva na mocidade,
Vivera escrava ao dever, onde os filhos que tivera, quem poderia saber? A quantos patrões servira, de atenção cativa e alerta, a quanta gente ajudara, só Deus tinha a conta certa. Recordo o arado, a peneira, as plantações da fazenda, o milho para o paiol, a cana para a moenda, crianças a tiracolo, serviços de casa cheia, cozinha laboriosa, previsão da fome alheia. Agora que mais precisa colher na leira do bem, ninguém lhe estende o lençol, não aparece ninguém. A pobre desamparada, as vascas da provação, morre sozinha e humilhada, sem lume, sem lar, sem pão. Nisso um jovem surge-lhe à vista, qual um filho que a buscasse, afaga-lhe a fronte humilde, acaricia-lhe a face. Joana se vê melhorada, está contente, mais forte. A fala volta de novo, já não mais reflete na morte. Maria Joana esclarece o moço atraente amigo: venho buscar-te e saber se queres servir comigo. Ah, meu filho, ela responde, já não sei como viver. Estou velha e desprezada, que posso agora fazer? Ele pondera: serás na minha estrada que é tua, mãe das crianças jogadas aos sofrimentos da rua. Serás a irmã dos que choram nas pedras da trilha escura, aos sopros do desengano, aos golpes da desventura. Serás tutora bendita dos pobrezinhos ao léu, obreira da caridade, na terra como no céu. Quem és? Ela indaga aflita, ao ver-lhe um manto de luz. Ele diz: não me conheces? Sou teu amigo Jesus. Joana agarra-se-lhe aos braços, peito ao preço, olhos no além. Ele se inclina bondoso e abraça Joana também. O leito andrajoso e triste, de tanta luz que irradia, lembra a furna de Belém e a palha da estrebaria. Os dois partem sempre juntos para as estrelas serenas, num carro todo enfeitado de rosas e açucenas. Milhões de vozes no espaço, regozijos no apogeu, proclamam de canto a canto: Hosana, Jesus nasceu. No outro dia, um caminhante procura acordá-la em vão. Joana morta parecia dormir tranquila no chão, corpo frio, mostrando a paz que o verbo não diz. Era um retrato de Joana, sorrindo calma e feliz. Espíritos redivivos, Francisca Clotilde. Muita paz, queridos irmãos. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Convidamos os nossos companheiros passistas a tomarem os seus lugares, para que juntos nos beneficiemos dessa troca vibracional, vinda das mãos amigas, a nos acerenar, nos renovar e fortalecer. E para esse momento, convidamos o nosso companheiro Rodrigo a nos conduzir em prece. Nesta noite memorável, Senhor, aonde deixamos nosso coração neste banquete espiritual, nessa casa que abriga os aflitos, Senhor, de todas as naturezas, aonde, irmãos, Senhor, sonham com dias melhores, sonham, Senhor, com a paz e o amor, consolidando-se no mundo. Nós lembramos de Ti, Senhor, humilde, sem uma pedra que possa ser considerada sua, que chegou até nós sem carros triunfais, sem mantos de pedrarias, humilde,
na manjedoura. Nós te buscamos, Senhor, porque Tu conheces a nossa dor. Tu sabes dos recursos que nós precisamos. E nós pedimos, Senhor, por todos os nomes descritos nos livros, que precisam também de prece, de ajuda, de socorro. Essas entidades amigas natalinas, que estão junto de nós nesse momento, vibrando fibras que nós quase não as movemos, Senhor. Mas ante a hora e os dias, Senhor, que se aproximam da Tua data inesquecível, nós estamos pedindo humildemente para correr, Senhor, a correr às misérias, aos infortúnios, aonde as lágrimas encharcam, aonde existe, Senhor, o desalento. Senhor Deus, abençoe a cada um de nós, através dos Teus colaboradores. Ajude aquelas entidades também, que não Te conhecem ainda, aqueles que não aprenderam a orar nem sequer um Pai Nosso, que não têm esse refúgio, que duvidam de Ti, Senhor, mas que Tu os ama incondicionalmente. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por nós estarmos aqui mais um dia. Permita que voltemos para novas experiências, novas lições e doações possíveis, Senhor, no Teu campo de amor infinito. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre, assim seja. Nós agradecemos, Rodrigo, por nos instruir, nos edificar, nos emocionar, com tantos belos ensinamentos, reflexões necessárias, e que ao sairmos daqui, a nossa semana seja sempre de muita consciência das oportunidades que a vida traz, para a gente ir se lapidando, renovando o nosso modo de ser, pensar e agir. Que tenham todos uma linda semana, com muita proteção, clareza e luz.